Olá! A live de hoje é transição de carreira levada a sério. Estamos aguardando a convidada, que daqui a pouco está solicitando a chegada aqui, a Nilma. Ok, a Nilma aqui está entrando na live. Solicitação. Olá, Nilma. Olá, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Bom, a live de hoje é sobre transição de carreira levada a sério, né? E hoje a convidada é a Nilma dos Santos Butzge, ok? É isso, Nilma? É isso aí, acertou. Ok. Bom, Perfeito. até o momento não temos, as pessoas vão entrando devagar, a gente sabe, né, Nilma, que esse horário, muitas vezes, as pessoas não estão disponíveis para assistir ao vivo, mas a live ficará gravada. E para quem entrar depois, a gente vai conversando aqui, não é isso? Certo, certo, perfeito. Bom, Bom, vamos lá. Eu Tá vou bom a fazer luz? aqui, entrando alguém, tá? Então, eu vou falar para você que está aqui ingressando na live, né? Que deixe suas dúvidas, compartilhe conosco, né? Alguma questão que queira compartilhar, que eu e a convidada, Nilma, vamos responder da medida do possível, ok? Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, né? Fazer uma pergunta aqui reflexiva para você, se você acha que fazer transição de carreira é algo simples e basta querer que tudo acontece, saiba que esse assunto é sério e que requer amadurecimento e preparação, ok? Então, na live de hoje, eu e a minha convidada, Nilma dos Santos, vamos ter uma conversa sobre as exigências para se fazer uma transição de carreira de forma séria, ok? Então, agradecendo aí a audiência, né, quem está chegando, a quem está nos assistindo, vai nos assistir, vai assistir a live gravada, ok? Então, eu vou começar contando a minha história, tá, Nilma? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai Perfeito. aqui conversando e as pessoas, à medida que tiverem alguma dúvida, alguma questão que elas queiram compartilhar, fiquem à vontade aqui e nós vamos responder na medida do possível, ok? Faremos todo o empenho para isso. Então, vou falar um pouco da minha história. Eu sou a Patrícia Conceição, eu sou coach terapeuta e eu ajudo mulheres professoras que estão insatisfeitas com sua atual função, profissão e querem mudar, mas não têm recursos para isso, através do programa Transição de Carreira Sem Estresse. Eu tenho recebido feedbacks de mulheres professoras que conseguiram fazer a transição de carreira ou de função e hoje trabalho fazendo o que gostam. Mas nem sempre foi assim, né? Eu trabalhei como professora durante 20 anos, profissão que exerci com total dedicação. Mas nos últimos 2 anos, comecei a me questionar se eu estava feliz em fazer o que estava fazendo. Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família, eu estava sempre ocupada. Foi neste momento que eu recebi um convite, isso foi no ano de 2019, recebi um convite de um aluno do semestre anterior para participar de um evento de coach, o lançamento de um livro, na qual ele tinha escrito um capítulo. E eu me lembro que no momento que ele me fez o convite, eu falei, mas como? Eu estou sempre ocupada. E ele me falou, professora, é a sua cara esse evento. E eu me lembro que era uma sexta-feira de manhã cedo, num lugar meio distante da minha casa, mas aí eu comecei a repensar aquela frase.
É a sua cara. E também eu fiquei pensando, negar um convite de um aluno, mesmo do semestre anterior, para um lançamento, prestigiar o lançamento de um livro, né? E eu comecei a me deparar com questões, por que não tenho tempo para isso, né? O que é essencial para mim, o que é importante? Eu terminei indo para esse encontro. E para minha surpresa, além de adquirir esse livro, né, eu tive assim um encontro, me identifiquei bastante com os profissionais que lá estavam e eu comecei a entender, né, o porquê da minha insatisfação naquele momento, né? E no final do evento, que era domingo, o final do evento, a empresa ofereceu, né, a inscrição para o treinamento deles. E eu fiz essa inscrição, e foi minha primeira formação, né? E durante esse período de treinamento, eu tive oportunidade de alinhar os meus objetivos e a minha missão de vida, e foi nesse momento que eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer algo que me preenchesse, né? Porque eu estava ali sentindo desequilíbrio na minha vida profissional, em que eu me via proporcionando mais resultados do que o que recebia, né? Eu achava que eu não era reconhecida, né, pelo meu trabalho, né, como deveria, como eu achava que deveria ser. Foi neste período que eu comecei a minha transição de carreira, né? Eu atendia ao mesmo tempo que exercia minha profissão como professora, só que eu quase não tinha tempo para me dedicar à função de terapeuta, né? Foi quando, isso foi em julho de 2020, há um ano atrás, eu fui desligada desse emprego e depois de 8 anos nessa instituição de ensino, né, superior, e aí eu pensei, devo me lamentar por isso ou devo agradecer pela oportunidade que eu estou tendo de fazer uma escolha na minha vida, né? E foi na busca por mais ferramentas para aperfeiçoar o meu atendimento que eu conheci as constelações familiares e descobri que era o que faltava para a minha virada de chave. E hoje eu uso as ferramentas do coach das constelações familiares para gerar resultados na vida de mulheres professoras que se sentem satisfeitas com sua função, profissão, mas não sabem exatamente o que fazer nem como fazer. Então, esse é um pedaço da minha história, né? Legal. Bom, eu passo a palavra para a Nilma aí. Nilma, eu gostaria que você... A Nilma, se apresentando a Nilma, ela é psicoterapeuta, né? Hipnóloga, psicoterapeuta, consteladora e especialista em desenvolvimento pessoal. Nilma, por favor, compartilhe aí um pedaço da sua história, um pouco da sua história conosco. Tá bom, obrigada, Patrícia. Exatamente, eu sou terapeuta já há 20 anos, mas antes disso eu fui profissional da educação, professora por 33 anos. Então eu conheci todas as louros e as dores do magistério, do professor, nesta carreira. Eu passei por muitas situações de estresse, de depressão, cheguei até a exaustão emocional, que na época não era nem conhecida ainda como a síndrome de Burnout. E eu sei exatamente, assim, o quanto é dolorido e o quanto sofre o professor no seu trabalho, no seu dia a dia. E então eu, na busca, no meu fundo do poço, eu fui buscar, encontrei com as terapias, e que as terapias eu fui buscando a minha ajuda, a minha libertação, a minha cura. E como não fiz, assim, na época, uma transição, né, eu acabei trabalhando com as duas, a profissão de terapeuta paralelo ao magistério, porque na época não tinha condições financeiras de largar o magistério e seguir só como terapeuta, porque lá em 99, a terapia era uma coisa muito distante, assim, não tinha essa expansão que tem hoje, era pouco divulgado, existia muito preconceito em relação às terapias, né? Na verdade, começou a pegar mais um campo eu trabalhava com Reiki no início, geralmente um terapeuta começa com Reiki, é uma das principais terapias que o terapeuta inicia, e ele só ganhou um campo mais de credibilidade quando o Roberto Carlos tratou-se da depressão dele, que ele perdeu a esposa, Maria Rita,
E ele fez o tratamento com o Reiki e saiu da depressão. Então, o Reiki começou a se expandir mais entre o grupo, entre a comunidade. Eu morava, na época, numa cidade de interior, então era mais difícil ainda. As pessoas ficavam muito presas nas suas crenças, nas limitações de que só a medicina alopática funcionava, a crenças religiosas, que terapia era para maluco. Então, era um trabalho muito lento, mas eu fui, nesse período todo, eu fui me profissionalizando, fui buscando, porque eu comecei a atender as pessoas que estavam mais próximas, pessoas que me conheciam, muitos colegas de profissão, pessoas da segurança, pessoas de várias outras profissões que sabiam do meu trabalho e acabavam me procurando. Então, eu ia atendendo as pessoas também, além dos professores, era mãe de alunas, pessoas da comunidade, senhoras de mais de idade, e a terapia ela foi ganhando um campo e eu cada vez fui me apaixonando mais por ela. E quando eu me aposentei, que aquilo foi assim para mim, foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, porque as dores do magistério nem sempre são entendidas. Então, para mim, aquilo quando eu saí foi uma cura. E aí eu continuei como terapeuta. E não só porque eu amo fazer terapia, que é a minha paixão e é o meu propósito de vida, mas também porque há uma necessidade financeira para isso. A gente precisa, quando se aposenta, acha, agora eu vou me aposentei, eu vou realizar meu sonho, eu ganho o suficiente, já fiz uma carreira, já cumpri uma missão, então eu vou ter qualidade de vida e vou viver. E é uma grande ilusão, porque às vezes a gente não consegue com o que ganha, principalmente o professor, né? Que é desvalorizado, é desrespeitado. Então, a gente não consegue realizar nenhum sonho. Tem que voltar para o mercado de trabalho. E eu não teria mais forças emocionais nem mentais para voltar a ser professora e viver toda aquela realidade que eu já tinha vivido. Então, a minha escolha foi continuar terapeuta e me dedicar. E isso é o que eu sou hoje, assim, de paixão, eu amo fazer isso e me profissionalizo cada vez mais, porque o terapeuta é um profissional que não pode parar de estudar. Nenhum profissional, na verdade. Mas a terapia exige muito mais da gente, porque precisamos entender as dores, precisamos compreender o sofrimento do outro e ainda trabalhar como profissional naquilo. Nós temos que ter muita maturidade para fazer o nosso trabalho, ter a sensibilidade, mas não se envolver na dor. Porque a gente, no momento que se envolve na dor, a gente não consegue ajudar o outro. A gente precisa compreender, mas não se envolver nela. Ok, é por isso que a gente fala que o terapeuta precisa se cuidar, como todo profissional, né? É verdade. Ok, Nilma, vamos falar agora. Você que está nos assistindo, fale de suas dores, os maiores desafios para quem está em transição de carreira. Né? Se você está insatisfeita com sua função, com sua profissão, com seu emprego, né? Quais são os desafios? E você que está em transição de carreira, quais são as dores de quem está em transição? Eu vou falar aqui vou adiantar aqui, enquanto as pessoas estão chegando, né? Falar de uma dos maiores desafios para mim foi vencer minhas crenças limitantes, né? Então, aquelas crenças, por exemplo, como perda de segurança da profissão, que a profissão oferecia, no caso, né? Eu exercia, né? Eu estava como professora e eu tinha um equilíbrio, né? Eu tinha uma certa estabilidade, quero dizer, né? Tinha um salário certo e tal. Então, estas crenças, para quem não está familiarizada ou familiarizado com o nome crenças limitantes ou sabotadoras, são aquelas que não estão alinhadas com nossos objetivos, missão de vida, né? E a partir do treinamento de coaching, né, eu aprendi, eu consegui alinhar quais eram os meus objetivos e missão. E aí foi realmente um desafio para mim muito grande vencer essas crenças. Eu me lembro que quando eu dava ainda aula, eu cheguei a comentar com uma colega próxima que eu pensava em fazer uma transição de carreira. E eu me lembro dela ter me dito, mas a esta altura, o que mais sabe fazer além de dar aula, né? Quer dizer, as pessoas falam isso, mas não é por maldade. Elas falam isso porque realmente elas acreditam nisso. E por muito tempo eu acreditei nisso.
ok? Então, e outra questão também é relacionada ao tempo. Você achar que você já passou o tempo de você fazer uma mudança dessa em sua vida, né? Então, achar-se velha, por exemplo. Uma outra crença também que muito me atrapalhou, uma crença não, uma outra questão que me atrapalhou muito foi a ansiedade, né? A ansiedade, ela atrapalha muito esse processo, porque ela existe, a gente sabe que é comum, é normal você ter ansiedade nesse processo de transição de carreira, mas não em excesso a ponto de virar um transtorno, né? Transtorno de ansiedade. Então é preciso cuidar disso para que isso não tome proporções, né, que fuja ao nosso controle. Mas sabemos que devido à mudança de comportamento, de pensamento, é natural que você sinta ansiedade, ok? Mas não em excesso. Para isso que, como a Nilma falou agora, precisamos nos cuidar, né? Para que não cheguemos a este ponto extremado de a ansiedade tomar conta, né, do seu emocional. Então, eu gostaria, Nilma, por favor, fale um pouco mais aí as dores, né? As dores de quem está em transição de carreira. Você, as clientes que você atende, enfim. Compartilhe conosco sua experiência. É bem interessante essa pergunta, Patrícia, porque, assim, quando no magistério a pessoa, eu vou falar, assim, da carreira que eu conheço bem, quando o profissional adoece com um estado depressivo, com estresse pelo excesso de trabalho, porque você sabe que o magistério tem uma carga de trabalho muito grande, tem muitas responsabilidades, é jogado em cima do professor, assim, às vezes ele tem que trabalhar em 2, 3 escolas para poder ganhar o sustento necessário, né, o que precisa, ou para fechar a carga horária, e quando chega no fim do mês o salário não compensa, já gastou tudo para se deslocar e para investir na própria prática do seu trabalho, que muitas vezes as escolas não têm material suficiente, ou o professor quer acrescentar alguma coisa no seu trabalho, né? Uhum. Então, acaba adoecendo. E aí, o que é muito triste, assim, ver, eu acredito que, pelo atendimento que eu tenho feito em pessoas de outras profissões, as instituições, as organizações, elas não prestam nenhum auxílio no sentido, assim, de acolher o profissional quando ele está doente. Fica muito, assim, a dor é muito maior, porque ele é cobrado. Porque se ele não estiver na cama de um hospital, ou não estiver ligado a algum aparelho, ou imobilizado, parece que ele não está doente. Só que as doenças emocionais, as doenças mentais, elas não te deixam com a cara sem uma fisionomia de vida. A pessoa parece que ela está muito bem, só que ela não tem mais produtividade, ela não tem mais força emocional, a energia dela some e ela está de arrasto, vamos dizer assim. E quando ela retorna para o seu trabalho, quando ela vai, muitas vezes, assim, impossibilitada de ir, mas vai pela responsabilidade, ela tem ainda o olhar de cobrança dos próprios colegas, dos próprios profissionais que estão envolvidos com ela na instituição. E aí, então, isso agrava muito mais a sua dor. É que nem você diz, a ansiedade ela é boa para te impulsionar para fazer alguma coisa, assim como o estresse, um pouco de estresse é bom, mas o excesso, ele acaba com a tua energia, ele acaba com a tua qualidade de vida. E dentro do magistério, eu vivi esses momentos de um pequeno estresse, de um estresse um pouco maior, de entrar numa estafa, de estar num estado depressivo e não perceber, porque eu não me permitia olhar. Então, essa dureza, essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo de não se permitir estar doente, porque não posso faltar com a responsabilidade, isso em qualquer profissão, em qualquer carreira existe, porque a gente se envolve no processo, a gente trabalha com dedicação e não tem retorno daquilo. E quando você não pode fazer, as pessoas te cobram. Porque se você deu sempre 10, como é que você está dando 5 agora? Mas, às vezes, aquele 5 que você está dando é o teu 10 no momento. Você não tem mais de onde tirar força para dar mais.
E aí não tem ninguém que cuida desse profissional doente nas instituições. E daí a gente vê muito assim, relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo não é só um relacionamento abusivo afetivo. A gente tem relações abusivas no trabalho, a gente tem relações abusivas em vários setores, em várias profissões, onde as chefias não respeitam, onde os colegas não respeitam colegas, né? Então, não é só a hierarquia, às vezes os próprios colegas não respeitam e não entendem, não compreendem a dor do outro. E quando a gente vira a página e vai para o lado do terapeuta, que você tem que olhar, ter esse olhar profissional, mas você tem que ter um olhar humano, para entender que quando a pessoa te procura, ela vem te falar de uma dor. Mas, às vezes, a fala da dor não é a dor real. E a gente tem que ter essa sensibilidade de, através da entrevista, através da conversa, da nossa anamnese, que a gente faz antes de atender a pessoa, compreender realmente aonde que está essa dor. Porque, às vezes, a dor está camuflada, a pessoa fala de uma outra coisa. Então, a preparação do profissional terapeuta, ela é permanente, ela é constante. Porque quanto mais ferramentas você tiver, melhor vai ser o teu fazer prático. Porque a pessoa, tu vai atender, para cada um ela tem um peso. Vamos pegar um exemplo assim, a ansiedade, que você citou. Para você, a ansiedade pode ter um peso e te levar para determinadas consequências. Para mim, a ansiedade pode ter outro e produzir no meu corpo, na minha mente, no meu emocional, outra dor. Então, o profissional que está atendendo a pessoa, que é o terapeuta, ele precisa ter esse olhar muito além do que o seu paciente, cliente está lhe passando, para poder ajudar. Porque quando somos procurados, é porque existe uma dor muito grande. E nós temos que dar conta dessa dor. Não é que o terapeuta vai fazer milagres, né? Porque eu sempre deixo bem claro assim, 50% é o terapeuta, 50% é o paciente. Sim. Então, tem que haver, a pessoa tem que querer se ajudar, ela tem que querer resolver a sua dor. E o nosso trabalho é identificar aonde está a causa, porque geralmente o cliente, né, o paciente, ele traz a consequência para nós resolver uma consequência, mas o que gerou a consequência é o nosso olhar, o nosso conhecimento. Ele precisa ser perspicaz na hora de atender o seu cliente, ele precisa estar com esse olhar preparado para as divergências que vêm da própria pessoa que vem se tratar com a gente. Eu não sei se eu consegui esclarecer para você, mais ou menos. Ok. Entendi. Você falou de questões bem pertinentes, essa questão do cuidar-se, né? Essas questões são bem complicadas em todas as profissões, né? Com certeza. E você que exerce a função de terapeuta, você também tem, né? Também cuidar e cuidar-se, né? Eu gostaria, tem uma pessoa aqui que fez um compartilhamento que ela fala que as crenças é assunto bacana, muitas pessoas não se encontraram e ainda seguem insatisfeitas por causa das crenças limitantes. E ela diz que a era digital veio para quebrar esses paradigmas. Interessante, né? Exatamente. As crenças realmente, elas são extremamente limitantes, como o nome já diz, sabotadoras, né? E elas dificultam a realização, né? A nossa realização profissional. Outra dor que eu gostaria de enfatizar é a questão da sensação de incompletude, né? Essa insegurança. Foi algo que realmente algo que me afetou e me atrapalhou e me fez adiar bastante esse processo de transição. Aquela desculpa de nunca estar preparada, né? Para exercer uma nova profissão, não se sentir merecedora, né?
de fazer, vamos dizer, de viver de outra profissão, né? Da qual não nos sentimos, vamos dizer, competentes, né? E daí a gente adia, é a chamada síndrome do impostor, impostora, que você nunca se sente segura para começar, né, a atuar em outra profissão, já que você investiu tantos anos, no meu caso, por exemplo, como professora, né, entendeu? Uma formação, né, naquela outra profissão, e você parte praticamente do zero para uma outra profissão, para uma outra função. Bom, vamos falar agora dos benefícios, né? Os benefícios de uma transição de carreira, né? Eu gostaria de falar da questão da atuação numa profissão, numa função que gosta, né? Por exemplo, no meu caso, eu costumo dizer, eu sou grata, né? O tempo que eu atuei como professora, porque aquela função, aquela profissão fazia sentido para mim durante um bom tempo da minha vida. Agora, em um determinado estágio, né, eu comecei a repensar se aquilo me preenchia, né? Então, quando eu fiz um alinhamento de objetivos e missão, eu comecei a entender que não havia nada de errado com isso. E também não há nada de errado com alguém que prefere continuar atuando na profissão que atua, né? Muitas vezes está insatisfeito com aquela função, com aquela profissão, mas prefere continuar atuando do que fazer como é que se diz? Vamos dizer, iniciar esse processo de transição, entendeu? Mas é muito da escolha, né, Nilma? É escolha, né? É como você falou aí, escolha, né? Cada um de nós tem as dores são de cada um, as escolhas também, né? Então, para mim, realmente, naquele momento, para mim, eu precisei ser desligada para me dedicar e fazer uma escolha. Naquele momento, eu tinha que fazer uma escolha, né? Bom, e também a questão da qualidade de vida, né? Você, por exemplo, essa questão do tempo, né? Você, por exemplo, para mim, ter tempo de qualidade, ter um tempo produtivo, né? Mais produtivo, ao invés de se manter ocupada, como eu me mantinha na profissão, como eu estava na profissão, como eu me sentia na profissão que eu exercia como professora, nos últimos anos da minha carreira, né? Como eu me sentia muito ocupada, entendeu? Só tinha tempo para o trabalho. Então, o que acontece? Eu acho que aí eu comecei a pensar comigo, né? Eu não quero mais ter o tempo ocupado, eu não quero mais ter o meu tempo tomado dessa forma, né? Eu quero ter um tempo produtivo, que eu possa olhar para outras questões importantes também da minha vida, né? Olhar para a família, para mim mesma, né? Olhar para outras questões também que fazem parte aí da nossa trajetória, né? Nilma, fale aí um pouco mais dos benefícios que a transição de carreira aí traz para a vida das pessoas que estão nesse... Isso, legal. Eu quero ainda colocar, assim, parte durante o processo dessa transição, na verdade, quando eu estava como professora e era terapeuta ao mesmo tempo, eu usava dentro do meu trabalho as técnicas que eu tinha como terapeuta nas reuniões pedagógicas, e isso eu fui percebendo, assim, que houve muita mudança no trabalho, do meu trabalho como supervisora, que eu sempre fui supervisora, nas reuniões pedagógicas, nos grupos de professores, que as relações interpessoais dos grupos começaram a melhorar, que o planejamento não tinha mais uma tensão como antes, as reuniões pedagógicas, reuniões de classe, conselho de classe, até próprias reuniões com pais, eu sempre colocava a terapia no meio, não dizendo que era uma terapia, mas eu fazia alguma técnica que acabava trabalhando o emocional das pessoas, dando aquela relaxada, dando uma estabilizada nos ânimos das pessoas, né? Porque você sabe que quando reúne professores ou qualquer profissão que tem reuniões, sempre tem
uma tensão grande e a disputa de quem vai ter razão no assunto, né? Então, eu pude comprovar, assim, lá na minha profissão, e para mim daí ficou mais leve ser professora e conseguir ir até o fim, né? 33 anos de trabalho, porque teve essa complementação terapêutica que eu usava para mim e usava no meu trabalho. E é por isso que eu disse no início, assim, a necessidade de ter alguém cuidando desses profissionais. Como mudaria as condições de saúde mental e emocional dos profissionais dentro das instituições se tivesse um terapeuta para trabalhar com isso, né? E pode ser que futuramente venha a ter, porque as pessoas estão buscando mais a terapia, e como a pessoa fez a pergunta da questão da era digital, né? Que beleza, porque na época a gente não tinha isso. A gente fazia muito no presencial. E hoje a gente pode fazer online, a gente pode atender pessoas do Brasil, do exterior, dentro de casa. Então, essa é uma das qualidades, da vantagem de ser terapeuta, de trabalhar online, porque tu tem tempo para te organizar, tu mesmo faz a tua agenda, tu escolhe com quem tu vai trabalhar, a tua qualidade de vida fica melhor, porque você define funções, define tarefas, e a tua qualidade de vida melhora. O teu cliente pode receber, dentro do conforto da sua casa, um atendimento de qualidade, tanto quanto se ele tivesse aqui no presencial. Então, dependendo da terapia que a gente faz, é bom que depois a pessoa possa dormir, né? Então, se ela está em casa, ela já pode se organizar, terminou a sessão, ela já pode fechar os olhinhos ali mesmo, e ela está segura, ela está tranquila, ela não se expõe a nada. Então, é confortável para o paciente e é confortável para o profissional, mas não porque está online, né, que está distante, que isso perde qualidade. Em nenhum momento isso perde qualidade, porque a gente continua dando a assessoria depois, né, se for o caso de uma terapia que a gente precisa dar um assessoramento, qualquer dúvida, qualquer sintoma que ela tem, ela pode entrar em contato com a gente, porque a gente tem muita rede de informações hoje, né, tem muitos canais para a gente se comunicar com o paciente, com o cliente. Então, isso é uma coisa, assim, que vem enriquecer o nosso trabalho. Embora, assim, eu estou me alfabetizando em algumas coisas digitais, né, porque caiu, assim, de paraquedas, principalmente em função da pandemia, e a gente estava muito acostumado, digamos assim, com o presencial, com aquela rotina. E essa mudança mexeu na nossa rotina. E a gente está se adaptando a isso, tanto que hoje eu estou mais no online, né, do que no presencial. E pretendo continuar somente online, porque eu consigo ter mais qualidade de vida do meu tempo e me preparar para atender a pessoa exclusivamente, ou mesmo que seja em grupos, com a mesma qualidade do que fosse presencial. Então, isso é bacana, assim, hoje, de ser terapeuta, sabe? Mas o que eu quero ainda é que tu tem que sentir-se terapeuta, porque ser terapeuta só com formação não é suficiente. É aquilo que tu colocou antes, assim, é teu propósito, porque eu já vi pessoas tentando ser terapeuta e se frustrando porque não era o propósito de vida para aquela pessoa. Até porque a gente não nasce com a cartilha, né? Esse é teu propósito, segue isso aqui que você vai ser feliz. Não, a gente está nessa escola da vida para aprender, e esse aprendizado é isso mesmo, a gente cai, levanta, e vai aprendendo, não, vai se descobrindo, vai se conhecendo, e vai conseguindo descobrir realmente o seu verdadeiro propósito. E quando a gente está no propósito, naquilo que a gente ama fazer, não tem limites de horários, não importa quantas vezes no dia você vai fazer, aquilo, cada vez que você faz, você sai mais novo e mais alegre, mais feliz a cada pessoa que você atende, a cada um que você consegue ajudar, porque é enriquecedor. Eu ontem tem um grupo que eu trabalho de WhatsApp, que eu atendi ontem à noite, a gente se reuniu online, né, e que foi muito bacana, e assim, eu fiz usei uma ferramenta de trabalho de grupo lá, e foi muito emocionante, assim, foi um trabalho fantástico, as pessoas, assim, saíram agradecidas e, assim, beneficiadas pelos resultados que elas conseguiram ter com elas mesmas, por um trabalho que a gente fez ali de 1h30, mais ou menos, que eu trabalhei com eles.
E isso não tem preço. Quando tu vê o resultado acontecendo, quando tu vê as pessoas mudando a sua vida porque você conseguiu, com uma técnica, melhorar a qualidade de vida delas, isso também melhora a nossa. É tudo quanto o universo nos abençoa com tantas outras coisas boas que acontecem. Porque o terapeuta também precisa ganhar. Então, não é assim, ó, o terapeuta é o santo, o milagroso, vai fazer de graça. Não. É uma profissão como qualquer outra, né? Nesse mundo material que nós estamos, a gente precisa de dinheiro, né? Para tudo precisa de dinheiro. Com certeza. Nós está falando aqui, eu e você, ó, precisa de dinheiro, tem que ter uma internet, tem que ter um, né, um telefone. Você falou algo muito importante, essa questão aí, por exemplo, de o terapeuta, da questão do trabalho online, do home office, né? Essa questão da liberdade geográfica, a questão, por exemplo, de você ter uma autonomia, quando você trabalha de forma mais autônoma, ter uma autonomia maior para fazer seu próprio roteiro de trabalho, né? E não, realmente a liberdade, como a gente falou aqui, né? A questão de sentir-se também autoconfiante, né? Mas, assim, é uma escolha, né? E, como a gente costuma dizer, transição de carreira, seja lá para terapeuta ou alguma outra função ou profissão, ela é um processo, não é algo instantâneo, é uma preparação, não é? Então, como a gente disse, a gente hoje está falando aqui de transição de carreira levada a sério. E a gente vai passar para o próximo tópico, que é justamente o que a gente vai falar agora, que são as exigências para fazer essa transição de forma séria, né? Então, eu já observei aqui que a Nilma já, inclusive, falou de alguma dessas exigências aqui. Bom, eu vou aqui retomar uma questão que eu já tinha falado aqui, mas uma das exigências para quem está fazendo transição de carreira é justamente aprender a substituir as crenças antigas, as velhas crenças, por crenças novas, as chamadas crenças de sucesso. Ou seja, aquelas crenças que estão alinhadas com o nosso objetivo, com o nosso propósito de vida. É fundamental. Inclusive, aquilo que você falou, Nilma, entendeu? As pessoas, antes de mais nada, é um trabalho de desenvolvimento pessoal. Até para você fazer uma transição seja para terapeuta ou seja para outra função ou profissão, é preciso que a pessoa realmente saiba quais são as habilidades dela, entende? E se realmente é aquilo está alinhado com os objetivos de vida dela, certo? E essa questão, por exemplo, aí muita gente pergunta, mas como que eu vou me libertar de crenças antigas que me habitam há tanto tempo, né? Então, aí eu costumo dizer, quer dizer, aí, me inspirando em especialistas que dizem, né, que a gente tem que procurar referências, né, referências através de outros profissionais com os quais nos identificamos, né, mentores, mentoras, filmes, inclusive livros, né, que falem sobre isso, para que a gente impulsione, né, aquela nossa crença, nova crença, e não comece como a pessoa que participou aqui agora, na audiência, né, falando dessa questão das crenças, que é muito forte, e não volte a alimentar a crença antiga, né? E a inteligência emocional, eu diria também, que é uma das exigências. A gente falou muito disso aqui no início dessa live, né? A importância de manter o equilíbrio emocional, seja lá em qualquer profissão, né? Então, esse equilíbrio emocional, ele consiste justamente em adotar relacionamentos saudáveis na vida pessoal, profissional, né? Você mostrar interesse pelas pessoas, né? Você falou aqui da função e da profissão de terapeuta, então, e é preciso mostrar esse interesse genuíno pelas pessoas, interesse sincero pelas pessoas, né? Estar presente ali. Sentimentos positivos em relação a si mesma e às pessoas ao redor. Satisfação com a própria imagem, né? Procurar realizar-se ao invés de querer, por exemplo, agradar as outras pessoas, que isso tem a ver também com a autoconfiança, né? Então, e o autodomínio, né, Nilma, que a gente falou muito aqui.
a questão do autodomínio, que é o controle da ansiedade, né? Que você muito falou aqui durante a live, a preocupação excessiva, e saber lidar também com as pressões do dia a dia, né? Essas solicitações do dia a dia. E aí a gente precisa realmente adotar hábitos saudáveis, né? E aí entra também a questão da qualidade de vida, exercícios, né? Hábitos como esse, exercícios, e também, é óbvio, a questão da prática, outras, né? Como meditação, respiração. Você falou de técnicas terapêuticas que você aplicou, né? A questão de saber lidar com... Então, porque nós somos seres emotivos, né? Somos seres emotivos, somos todos emotivos. Agora, a questão não é ignorar as emoções, é saber como lidar com elas, né? E é um grande desafio aqui. E essa questão também, outra questão também que eu acho que tem a ver com uma das exigências, né, de fazer a transição de carreira de forma séria, né, é trocar uma vida de conforto, né, rever, por exemplo, hábitos de consumo, né, e, ao invés disso, procurar abrir mão de coisas que não são importantes, não rever esses valores, né? Esses paradigmas, né? E também os pontos fortes, né? Descobrir quais são os pontos fortes. Você deu um exemplo aqui de pessoas que, por exemplo, migram para a área de terapias e depois descobrem que não é bem aquilo que elas querem. Então, veja bem, podemos cometer erros, né? E dá para fazer ajustes. Agora, saber das habilidades, os pontos fortes, você saber identificar isso. Isso é muito... Isso aí está muito relacionado com a questão de autoconhecimento, né? É você se conhecer, né? Aquilo que nos sentimos bem fazendo até de graça, né, Nilma? Né? É verdade. Fazer aquele exercício, pensando lá em todas as funções que eu exerci na vida, profissão, e em qual delas eu vamos dizer, como é que se diz, tive maior prazer, né? Dessas funções todas, qual delas me deu maior satisfação? E isso pode identificar, sabe? Quando as pessoas reconhecem, olha, nessa habilidade você realmente... sabe? As pessoas reconhecem quando você vai bem naquela habilidade, quando você é boa daquela habilidade, entendeu? Então, isso também é uma questão de autoconhecimento. E aí a gente fala da capacitação do treinamento. Eu gostaria, Nilma, que você falasse mais sobre... Você já adiantou aqui, né, a importância da capacitação de treinamento em qualquer profissão ou função. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de colocar assim, Paty, para ser terapeuta, além de você ter que tomar consciência de que você vai ter que estudar uma vida toda, né? Como qualquer outra profissão, mas eu sei que tem algumas profissões que o pessoal não se preocupa, não tem muito o que estudar, mas a de terapeuta, de professor tem, né? A vida toda. A de médico também, se quer ser bom tem que estudar. Qualquer profissional que queira ser o melhor e queira ser bom e ter segurança no seu trabalho, ele precisa estudar bastante. Estudar coisas de alguém que está à sua frente, né? Eu sempre me inspiro muito, assim, nesses profissionais de alto top aí, ó, como o Dr. Cury, né, que vem há muitos anos, ele vem trabalhando com a saúde mental, ele continua batendo na mesma tecla para que as pessoas despertem, né, escrevendo através dos livros, os livros dele já estão virando filmes, então estão servindo de exemplo para a gente dar aquela sacudida, vamos acordar porque a terapia é o caminho, vamos fazer diferente. Ele, como médico psiquiatra, mudou, fez uma escolha, ele mesmo diz que na época foi maluca, mas que ele está fazendo o que ele gosta de fazer. Então, quando a gente está fazendo o que gosta, é o meio caminho andado. Mas assim, ó, quando se entra para o campo do terapeuta, a pessoa tem que saber que ela precisa gostar muito de lidar com pessoas. Isso é básico. Tem que gostar de lidar com gente. Porque nós, pessoas, somos muito complicados. A gente complica por qualquer coisa, com muita facilidade. Então, o terapeuta, ele tem que lidar com essas diferentes personalidades que vão chegar para ele. Ele tem que saber compreender isso e trabalhar as dores dessas diferentes personalidades. E é aí que é a importância da qualificação profissional, porque para
paciente, para cada cliente, para cada personalidade, ele vai ter que usar as técnicas adequadas. E isso é a expertise do profissional com a sua formação. Porque nem, não é para todo mundo, por exemplo, que vai... eu sou hipnóloga, né? Então, não é para toda terapia, todo cliente eu vou fazer hipnose. Não. Eu tenho que primeiro conhecer esse cliente, ver qual é a dor dele, porque daqui a pouco a hipnose não vai funcionar para ele. Eu preciso ter um outro recurso, uma outra técnica. Quando eu constelo, eu tenho que alinhar. Quando o indivíduo está alinhado no sistema, é fácil para você para encontrar a sua dor, porque aí ele começou a se encaixar, ele começou a se alinhar, a vida dele vai começar a fluir. Aí a terapia vai fazer sentido, porque tem que fazer sentido. Então, o profissional tem que gostar de gente. Eu adoro, né? Eu adoro, para mim não é problema. Tem que ser ouvinte, ser empático, ser sensível, mas não se envolver com o problema, porque senão ele vai ficar doente. Embora o terapeuta não é um ser que não adoeça, não é um ser imune a tudo que existe no mundo, né? É um ser que está disposto a ficar doente também, a ter o seu cansaço físico, mental, porque quando se trabalha com pessoas, você tem um envolvimento emocional e mental muito maior, né? Porque você não pode se envolver com o problema, porque senão você não resolve. Então, você tem que ter uma postura emocional e mental forte para trabalhar com isso, né? Ele tem que ter muita eficiência, muita firmeza e ser muito pontual nas suas colocações para o seu cliente, para não evitar que em vez de ele resolver, ele agrave o problema, né? E ele precisa, então, ter esse poder de atingir a origem do problema para poder solucionar, ou pelo menos para ajudar a pessoa a solucionar. Okay. Porque nós damos as ferramentas, a gente faz o processo todo ali, dá as técnicas, como eu digo, dá o remédio na prática, né? Porque a terapia é uma prática, a gente dá o remédio ali, mas o tratamento daquilo quem vai fazer é o paciente, porque ele vai levar com ele. E ele pode levar isso pro resto da vida, se ele quiser usar para o bem dele, aproveitando isso. Né? E temos que ter também a percepção de que nem todo paciente quer cura, ou quer a solução do seu problema. Porque muitas vezes a dor que ele tem vantagens, ele tem ganhos, entre aspas, né? Ele tem ganhos emocionais com aquilo. Então, ele não quer se livrar daquela bengala que ele tem, porque daí ele vai ter que ter uma atitude, ele vai ter que se responsabilizar. E a nossa função de terapeuta, principalmente numa constelação, é fazer, numa sistêmica, né? É fazer com que ele assuma e perceba a responsabilidade que ele tem com ele e com as dores que foram criadas por ele, pela mente dele, pelo cérebro, que ele também não comanda, a gente não coordena, né? E que a terapia não vai apagar nada do que foi acontecido, ela vai ressignificar, ela vai dar um outro sentido para aquilo. E a vida da pessoa começa a modificar, por quê? Porque ela tem um outro olhar para ela mesma, ela tem um outro olhar para a sua dor, e aí aquela dor já não vai mais ter poder sobre ela, e ela vai ter poder sobre si mesma. Então, o terapeuta, ele tem que estar ciente que é um desafio, cada dia, cada cliente que ele tem é um desafio, e cada dia ele precisa estudar. Eu sempre penso assim, agora é meu último curso. Que nada! Não é o último curso, não. Daqui a pouco tem outro. Por quê? Porque o conhecimento, a informação, está cada dia, assim, cada minuto está mudando. Então, aquilo que era uma verdade há 10 anos atrás, não é mais. Eu preciso ir em busca de mais conhecimento para me poder atender o meu novo cliente que vem. Eu digo que as crianças já estão nascendo chipadas, né? Nós temos que nos preparar para trabalhar com isso, porque essa é uma geração que vai ter muito que ser tratada. Né? Então, nós temos que estar preparados, inclusive, com a linguagem deste mundo, dessas vivências, para nós poder compreender e saber como trabalhar com as ferramentas que nós temos. Ok. Temos também a questão da ética, né, Nilma? Adotar uma postura ética, né? Na função, seja lá qual seja a função ou profissão, e agir de forma congruente, né, com o que pensa, o que se pensa, né? Então, pensar de forma responsável, essa também é uma das exigências, né? Seja lá para a transição de carreira para a área de terapias ou qualquer outra, a questão da ética é fundamental, a questão da disciplina também, né? Ter uma postura disciplinada
que requer treino, né? Isso. Então, em todas as esferas da vida profissional, é necessário ter esse comportamento, né? Consigo mesmo e com as pessoas, né? Do relacionamento. Cumprir metas, né? Então, essa questão de... A gente vai falar um pouquinho dessa questão de planejamento estratégico. É fundamental você ter disciplina, né? E planejamento financeiro, né? Vamos pensar aqui numa das exigências para pessoas que querem levar a transição de carreira a sério, ok? Então, planejamento financeiro, por exemplo, é importante se você trabalha, por exemplo, você tem um emprego fixo e exerce outra função simultaneamente, saber a hora certa de sair desse emprego, né? Fazer, por exemplo, investir algum dinheiro, ter algum dinheiro na reserva, né? E o planejamento estratégico, que adotar, vamos dizer, lidar com solicitações, como lidar com solicitações diárias, né? Planejamento estratégico é fundamental selecionar, por exemplo, o que é importante naquele momento, né? Do que não é importante. Saber, por exemplo, fazer, por exemplo, o uso do tempo de forma produtiva requer um planejamento estratégico, né? Então, por exemplo, fazer o que é realmente importante, né, de ser feito. Estabelecer metas diárias, semanais, e com isso fazer sempre avaliações se cumpriu ou não. Então, para conseguir realizar um planejamento estratégico, não é algo muito fácil. Às vezes as pessoas precisam de um profissional na área de desenvolvimento humano, né, para desenvolver essas estratégias, né? É verdade. Você gostaria de falar alguma coisa sobre planejamento estratégico ou a questão do planejamento financeiro, Nilma? Eu acho que tu colocou bem essas questões, Patrícia. A pessoa, quando vai fazer uma transição, ela tem que estar preparada que quando ela sai do seguro, do certo, daquilo que ela já conhece, ela vai cair num mundo totalmente diferente. Então, ela não tem nenhuma garantia de que começa hoje e amanhã ela já vai estar com o bolso cheio de dinheiro, com a conta gorda no banco. Não é assim. Ela precisa se organizar, ter uma estrutura financeira que dê uma sustentação para esse processo de transição dela. Porque para cada um vai ter um tempo. Pode ser que leve 1 mês, 2 meses, até 1 ano. Eu vejo o pessoal, às vezes, colocando assim, depois de 2 anos o meu trabalho começou a deslanchar. Então, tu tem que ter uma estrutura financeira para segurar esse período, tu tem que ter uma estrutura emocional para saber disso, e uma postura mental também, isso requer realmente disciplina, e você tem que estar, assim, totalmente segura de si, com as suas dores resolvidas, para você encarar isso, porque senão você vai precisar de um profissional para te ajudar, e você não vai ter como pagar, né? Porque a nova profissão, a nova carreira não está te dando ainda o suficiente para você sair gastando por aí, né? Então, isso é muito importante, planejar, se organizar, ter uma reserva financeira para não cair num buraco e não conseguir sair mais. Né? Isso Porque mesmo. se você cai sem dinheiro, você não levanta mais. Aí você vai voltar para aquilo que te adoecia, é complicado. Então, tem que ter essas coisas bem claras na sua vida, no seu planejamento, nas suas estratégias de mudança de carreira. Porque mudar de carreira é uma coisa muito séria. Não é assim, eu não quero mais isso, eu vou fazer aquilo, eu não quero mais isso, fazer aquilo. Não. Você tem que estar decidido, determinado e estar estruturado para fazer essa transição de carreira, essa mudança que você tanto quer. Ok, Nilma. Vamos falar agora de casos de sucesso. Eu vou falar aqui de uma pessoa, uma professora que eu atendi e que foi um dos casos mais desafiadores para mim, né? Que ela tinha perdido um ente querido e ela estava uma pessoa muito competente, mas ela não se sentia valorizada na instituição que ela lecionava. Então, ela me procurou e nós fizemos um processo de 12 sessões e depois eu pedi para que ela fizesse um depoimento para mim e ela disse, né, que eu a ajudei a enxergar possibilidades, tanto na vida pessoal como profissional, e que com a minha ajuda ela iniciou a realização e efetivação de 2 cursos de extensão, onde ela trabalha presencial e EAD,
E também ela publicou artigos em revista e livro online. E ela me agradece. Muito obrigada, Patrícia, por despertar coragem em mim, né? Eu fiz um resumo aqui, porque não há mais tempo. A gente já está aqui bem na finalização já da live, da nossa live. Eu gostaria, Nilma, que você falasse um pouco de casos de sucesso, caso você queira relatar algum caso de sucesso, né? A gente já está aí no final, mas dá tempo, com certeza. Dá tempinho ainda. Eu poderia relatar muitos, né? São 20 anos aí de mais de 20 anos, então teria muitos casos de sucesso. Mas eu vou colocar só uma experiência que eu fiz com meu próprio filho, quando ele teve uma apendicite estruturada que ficou hospitalizado, que eu trabalhei com reiki. E quando ele foi para a sala de recuperação, né, que eu acompanhei, eu passei muito reiki para ele. Então, quando eu colocava a mão nele para irradiar o reiki, emanar o reiki, os monitores mudavam as frequências. Então, eu fiz uma espécie de teste ali, né? Vamos ver como é que o reiki funciona mesmo. E aquilo ali foi surpreendente, assim, subia tipo de 50 para 105. Aí eu achava demais, eu tirava a mão, ele caía. Então, eu consegui monitorar a energia do reiki no pós-operatório e foi fantástico. E depois que ele foi para o quarto, ele tinha uma previsão porque ele teve infecção generalizada, né, porque já estava curada, de que ia ficar 15 dias internado. E em 8 dias a gente deu alta com ele. E nós ficamos no hospital de hora em hora, eu e meu esposo aplicando reiki nele, e em 8 dias a gente foi para casa, são e salvo, né, e hoje ele está lá em Moscou, né, então feliz da vida e saudável, e estava com uma infecção generalizada. Então, teriam vários casos, né, de depressão, de suicídio e tal, mas assim, esse eu acho que é um dos que é mais rapidinho para me te contar e que é excelente a terapia, né? Funciona. Desafiador, com certeza. Bom, eu gostaria aqui de fazer um convite, né? As primeiras 3 pessoas que passarem a me seguir com Eu Levo a Sério e enviarem o seu contato, nome e WhatsApp, eu vou oferecer uma entrevista gratuita. Você quer fazer algum convite, Nilma? Nós estamos caminhando para o final da live. Eu também coloco à disposição, assim, para os 3 primeiros seguidores que me adicionar, que me seguir lá no Instagram e pegar através do meu WhatsApp e entrar em contato comigo com Eu Quero, vai receber a primeira sessão gratuita também. Tá? Ok. Bom, eu quero aqui agradecer a presença, quero agradecer a você, Nilma, por ter aceito o meu convite, quero agradecer a audiência, quero agradecer àqueles que assistirem a essa live gravada, né? Pelo tempo que passou conosco, pelo tempo que vai passar conosco. Bom, Nilma, você quer fazer alguma despedida? Sim, gratidão, Patrícia, pelo convite, pela oportunidade, foi muito bom a gente trocar essas ideias. Gratidão para o pessoal que nos assistiu, que está nos assistindo. E vamos lá, galera, escreve aí, me adiciona lá, me segue, adiciona no WhatsApp lá para receber a primeira sessão gratuita. Escreve, não esquece, eu quero. Gratidão, Paty. Obrigada. Ok, eu levo a sério. Bom, eu vou deixar aqui uma frase, né? Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. José Saramago, para a gente encerrar. Nilma, obrigada, audiência, e a gente se fala em breve, mantemos contato.